E já deve ter ouvido falar nos gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São acionadores, né? São acionadores que mexem ali com a emoção das pessoas com quem você está se envolvendo e geram nela, enfim, provocam nela algo que faça com que elas tomem alguma decisão, certo? Se você for estudar a psicologia de decisão, a neurologia, você vai descobrir que as decisões que nós tomamos não são com o lado racional do cérebro, são efetuadas com o lado emocional, tá? Então, decisão é emocional. E para que serve o racional? O racional ele serve para explicar a decisão. Então, o racional raciocina para arranjar uma desculpa, uma justificativa, uma razão para justificar a tomada daquela decisão, né? E por que eu fiz toda essa introdução e mandei esse print aqui para vocês? É porque eu prometi falar para vocês sobre pretexto, certo? E o que são os gatilhos mentais? Não são nada mais do que pretextos, tá? Eles são pretextos para você se envolver, se aproximar de alguém. Os gatilhos mentais são muito utilizados pelos vendedores, né? Esses vendedores fera mesmo, que arrebenta em vendas, são pessoas que estudaram gatilhos mentais, que conseguem provocar na pessoa um sentimento de envolvimento com aquela situação da venda, e você vai falar de escassez, você oferece um café, você oferece e vai, enfim, vai conquistando por um lado ou por outro, sabe? Ou seja, vai utilizando a lista do arsenal de gatilhos mentais que ela tem para envolver a pessoa. E isso acontece também no amor, né? No amor, na conquista. Se você for ver, por exemplo, as pessoas que são conquistadoras, são pessoas que geralmente esnobam, né? Ou seja, utilizam... são pessoas que têm muita autoconfiança, né? São pessoas que enfim, reúnem uma série de fatores ali que provocam na pessoa ali do sexo oposto um sentimento de caramba, esse cara aqui é do bom, esse cara aqui é bom, né? Enfim, tô falando aqui dessa forma porque não tenho muita intimidade com vocês, mas se eu tivesse eu falaria de uma forma mais clara, né? Agora vamos passar para o nosso universo, o universo da leitor. Aí você vai venda de flerte, de namoro. O que tem a ver com eleitor? Tem a ver porque tudo isso é conquista, é o processo da conquista, certo? E aí eu falo aqui de inúmeros, tem 3, 6, 9, 12, que eu estou visualizando aqui sem aumentar a imagem, pelo menos 12 gatilhos mentais. E que diria que são os que que é o quê? A reciprocidade. Que ela vai ficar com um sentimento de dívida. Pelo que você fez, ser sempre grata pelo que falando, pode utilizar a atenção, né? Você pode fazer um grande favor para um amigo, poxa, minha bateria descarregou aqui do carro. Não, eu vou ali atrás do cabo de chupeta para fazer uma chupeta no seu carro e tirar você do prego. Tá entendendo? Assim, isso não é comprar voto. Até porque você está fazendo porque você é essa pessoa. Você é o vereador transformador 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 4 em 4 anos, todos os dias. Então, é o que você deve ser. A pessoa que resolve os problemas das outras, né? E eu não estou falando de comprar votos, até porque o período eleitoral é um período, vamos dizer assim, de 6 meses, né? Que ele vem mais forte até o dia da eleição, 6 meses anteriores, né? Porém, você tem que ter cuidado para você não fazer coisas que sejam proibidas, tá? Nesse lance de reciprocidade, que é algo que eu valorizo,
né, que eu venho valorizar, que eu falo para você valorizar, você não deve fazer uma coisa por alguém que possa ser conversível num valor financeiro, tá? Por exemplo, você não pode comprar uma passagem para alguém e ir para, enfim, resolver capital, certo? Isso aí você pode caracterizar, né? Ainda mais se você tornou público aquilo, pode caracterizar que você fez isso, ainda mais se for um projeto social, né? Os projetos sociais estão na mira da Justiça Eleitoral, então tome muito cuidado com isso, certo? Reciprocidade no dia a dia. É o famoso ajudar a velhinha a atravessar a rua, certo? Então, reciprocidade no dia a dia. Poxa, tem alguém com pressa na padaria, na fila da padaria, deixa essa pessoa passar na frente. Entende? Assim, eu poderia tentar listar aqui, mas eu ia tomar o tempo de vocês. Eu só quero plantar em vocês a ideia que eu estou querendo ofertar para vocês. A ideia de que no dia a dia você pode colocar até como meta. Não, hoje eu vou praticar a reciprocidade 10 vezes. Aí chega, sei lá, num cruzamento, você é preferencial, deixa a pessoa atravessar a rua. Você sabe que você conhece aquela pessoa de vista, sabe? Pertencimento. Vou passar para o próximo para não ficar muito longo o áudio, já estamos com 8 minutos, né? Pertencimento. Pertencimento é um outro gatilho que eu venho sempre batendo na tecla também. Encontre a sua semelhança com a pessoa. Um exemplo, eu sou vascaíno. Se eu encontro uma pessoa que eu sei que é vascaína, eu sempre vou chegar falando, e aí, e o nosso Vascão, hein? Ou seja, eu tô trazendo para aquele ambiente tô deixando a pessoa confortável no ambiente, certo? Sei lá, você é evangélica, poxa, aquele culto de ontem foi maravilhoso, o pastor foi um fervor maravilhoso e tal. Você tá entendendo? Então, assim, tente encontrar a sua semelhança com a pessoa com quem você vai conversar, se aproximar, tá? Você tá num boteco, vai ali no balcão, você tá chegando num boteco, vai ali no balcão, pede uma água mineral. Eu não vou nem falar para você comprar uma long neck, uma cerveja, não, porque pega um pouco mal pro candidato, certo? Mas compra uma água mineral e fica ali em pé ali do lado de uma mesa, se aproxima de uma mesa e beba com as pessoas e converse sobre o que elas estão conversando. Faça elas sentirem que você pertence àquele meio, certo? E por aí vai, são inúmeros: futebol, religiosidade, salão de beleza, namoro. Poxa, tem uma pessoa que só fala de namoro. Conversa com essa pessoa sobre fulano, que é o fulana, né? Eu tô falando para vereadores, ou melhor, para candidatos e candidatas. Fala sobre relacionamento, né? A pessoa gosta de falar sobre relacionamento. Faça ela se sentir em casa. E o terceiro aqui, ó, um outro ponto que eu tô sempre batendo na tecla com vocês também, e eu vou passar para o próximo áudio para não ficar chato. Lembrando que a gente está falando de gatilho mental, mas eu quero que você entenda que não é um gatilho mental do marketing. Aqui a gente está transformando ele para a nossa realidade. Esse é o pretexto para você se aproximar. Coloca na cabeça. Reciprocidade. Você vai chegar, quando você for elencar as pessoas com quem você vai conversar ou se aproximar, ou aquele núcleo duro da campanha. Poxa, eu tenho aqui 100 nomes aqui, ó, meus primos, meus tios, meu pessoal da minha escola de segundo grau, da minha turma, tem o pessoal da turma do futebol, aí você faz aquela lista. Você pode até escrever do lado: como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Cara, eu vou praticar reciprocidade. A dona Maria, ela gosta muito de atenção. Eu vou ser recíproco com ela. Eu vou sentar com ela naquela cadeira de macarrão dela que ela bota na porta da casa. Vou ficar 2 horas conversando com ela. Não vou falar nada, eu vou só ouvir. Praticou reciprocidade. Converse sobre futebol com Ciclano, com Beltrano.
fala sobre o Real Madrid, sobre o que ele quiser falar. Estude, se for o caso. Se você não sabe a respeito, estude um pouco a respeito. Você vai estar praticando o pertencimento, certo? Vamos para o próximo áudio. E a exclusividade? A exclusividade é um fenômeno que, assim, eu percebo muito claramente. Quanta informação que se produzia em 1900? Quanta informação se produzia em 1950, né? Quanta informação se produz no ano 2000, se produziu no ano 2000, e quanta informação se produz no ano de 2020. Perceba, inclusive existe até um estudo aí que diz que todo o conhecimento da humanidade até 1950 é menor do que o que foi feito de 1950 para frente. Ou seja, 1 bilhão de anos de ser humano, ou 500 milhões de anos de ser humano, ou sei lá quanto tempo tem o ser humano, nos últimos 50 anos nós produzimos mais conhecimento, mais inteligência do que foi produzido em todos os milhões de anos antes. Então perceba a abundância de informação que nós temos. E aí o que acontece? O cérebro do ser humano, ele consegue se concentrar basicamente em uma coisa de cada vez, né? E aí ele tem que eleger prioridades, fazer escolhas. E nós fazemos escolhas todos os dias. Inclusive uma das dicas anteriores aí foi sobre você refletir sobre a falta de atenção que você deu para algumas pessoas, as pessoas que você ignorou, né? E você ignorou por quê? Você ignorou porque elas não trataram você com exclusividade. Elas não te deram uma atenção fazendo você se sentir único ou única. Entende? Então, o que você precisa fazer para o eleitor te dar atenção? Fazer com que ele se sinta único. Não fale no atacado com as pessoas. Essa história de lista de transmissão é um ledo engano. Eu conheço pessoas assim, especialistas em marketing, estão praticando a lista de transmissão, inclusive comigo. Eu observo que elas estão perdendo o quê? Relevância. Quando você usa a lista de transmissão de qualquer jeito, você está perdendo. Você está caindo na vala comum. Você está caindo no spam, na caixa de spam da pessoa. E eu falo caixa de spam das escolhas dela, não é caixa de spam física, como se fosse do e-mail, não. A caixa de spam do WhatsApp, que não existe caixa de spam no WhatsApp. O que é a caixa de spam no WhatsApp? É o grupo silenciado, é a pessoa silenciada. Então você vai perdendo relevância. Para você não perder relevância, você tem que fazer com que a pessoa se sinta única. Fale com a pessoa sobre as coisas que fazem ela ser única. Qual é a primeira coisa que faz com que a pessoa se sinta única? Qual é a palavra mais doce para qualquer pessoa? É o próprio nome. Então, a partir de hoje, toda mensagem que você for encaminhar, ou no WhatsApp, ou telefonar mesmo, ou um áudio que você vai mandar, eu te dou preferência para você começar pela escrita. Porque ninguém que vê o seu próprio nome aparecendo numa mensagem no WhatsApp, ou num direct, ou num Messenger do Facebook, ninguém que recebeu uma mensagem que a primeira palavra for o nome dela, ou a segunda ou a terceira, vai rejeitar aquela mensagem. A não ser que você faça isso todo dia, né? Por exemplo, eu vou seguir o conselho do Cadu. Eu vou fazer isso, eu vou mandar minhas mensagens de bom dia agora personalizada. Eu vou mandar aquele coraçãozinho com aquela frasezinha de efeito do bom dia, e eu vou falar, é para você fulano, é para você ciclano, é para você beltrano. Não, se você fizer isso todo dia, você também vai perder relevância. Então você tem que ir quebrando os padrões, né? Uma vez você fala sobre o nome, usa o nome da pessoa no começo, um outro dia você usa o nome dos filhos,
Um outro dia você usa um assunto que é muito... que ela se preocupa muito, tá? Um exemplo, uma pessoa que teve um parente que morreu de câncer, ou que tem um filho autista. Um exemplo, uma pessoa que tem um filho autista, certo? Você vai mandar uma mensagem para a pessoa sobre autismo. Você acha que essa pessoa não vai abrir? Percebe o quão relevante que você está sendo para ela em comparação às outras pessoas. Você vai ganhando prioridade para ela nas suas mensagens. E tudo que eu estou falando aqui vale para o ao vivo. Quando você pensar em se aproximar de alguém, pense no pretexto, certo? Pense no motivo pelo qual você vai se aproximar. Pense numa desculpa para você se aproximar, né? Um exemplo muito comum aqui em Brasília. Eu trabalho no Congresso Nacional, né? Trabalho na Câmara, no Senado, com parlamentares, senadores, deputados. Uma coisa muito comum aqui em Brasília, que é quase que como é que se diz? Um hábito, né? De praticar reciprocidade. Um exemplo bobo de reciprocidade. Obviamente que em certos lugares vai parecer viadagem, né? Vamos dizer assim, em outras palavras. Mas uma coisa que aqui em Brasília a gente pratica muito é, entre homens, né? Você ajeitar a gravata da outra pessoa. Poxa, sua gravata tá torta. Nem tá torta. Você vai lá e ajeita. Ou você dá um tapinha assim no ombro da pessoa, tirando a caspa do cara. Sentir que você ajudou ele a melhorar o marketing pessoal dele, a aparência dele, né? Poxa, quanto tempo eu andei com essa caspa aqui nesse terno preto? Tá entendendo? Um outro artifício que nós usamos aqui é a gola. Às vezes a gola do cara tá virada para dentro, assim, a gola do terno. E aí você vai lá, dá licença, deixa eu ajeitar uma coisa aqui pra você. Você vai lá e vira. Você nunca viu o cara na sua vida. O cara fica grato a você. Entende? Aí você, poxa, eu vou me aproximar dessa pessoa. Pô, tem uma pessoa aqui que tá com, sei lá, tá com um caroço de feijão no dente da frente. Sei lá, você tem um pouquinho de intimidade com essa pessoa. Poxa, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar uma coisa que você não vai ficar chateada, não? Ó, você tá com, não sei se é um alface, tá com alguma coisa aqui no seu dente. Eu tô falando sério pra você que tá ouvindo aqui. Acredite no que eu tô falando. Se você praticar isso todo dia, fazer disso um hábito, praticar reciprocidade, praticar o pertencimento, praticar a exclusividade, você vai ser uma pessoa muito mais conquistadora do que hoje você é. A não ser que você já faça isso assim naturalmente. Quem faz isso naturalmente são os políticos político já garibado, né? Eles fazem isso sem querer. Já tá tão no automático que eles fazem isso sem querer. Eu tô falando para vocês aqui uma forma de vocês treinarem para serem, né? O político ele já faz isso sem querer, no automático. Então eu acredito que esses próximos áudios, esses dois anteriores, esse que eu tô mandando agora, são dos mais valiosos do treinamento. Tá bom? Até porque perceba a abordagem. Eu não estou falando assim, pratique os gatilhos mentais. Não, eu estou explicando para você como você vai adaptar gatilhos mentais para o contexto da conquista do voto. Tá certo? Um forte abraço. Seja um vereador transformador e seja uma vereadora transformadora.